Bom dia, sétimo ano. Desculpa sexta-feira que eu disse bom dia ao oitavo ano na aula de vocês, tá? Mas é que a prof às vezes se atrapalha, são muitas aulas, eu tenho que estar a todo momento olhando aqui a apostila para ver de qual turma que a prof está dando aula, tá? Mas deu tudo certo, né? Sexta-feira. Então hoje, pessoal, nós vamos entrar num assunto que seria a prática da oralidade, tá? A prática da oralidade, a gente trabalharia em sala, todos presentes, né? Para a gente discutir argumentos sobre um determinado tema, tá? Então, o tema de vocês é um diálogo argumentativo. Então, o diálogo, ele envolve o quê? Pelo menos duas pessoas, certo? Se a gente estivesse fazendo na sala de aula, nós estaríamos todos juntos, certo? E cada um, na sua vez, iria expor a sua opinião, tá? Então, por isso que é um diálogo argumentativo. Então, por exemplo, eu lanço uma pergunta e aí vocês um vem com uma resposta, né, com uma opinião, o outro, não, mas eu penso diferente, a minha opinião é essa. Não, mas veja bem, olha só, pensando por esse lado. Então, o diálogo argumentativo, ele é para isso, para que as pessoas aprendam e saibam conversar, expor as suas ideias, né, sem que haja uma briga, certo? Dialogar, conversar, trocar ideias, né, é muito comum entre as pessoas e vocês já têm que começar a aprender isso desde cedo, ok? Então, aqui, ó, quando o diálogo se torna argumentativo, tá? Estamos na página 22, tá, da apostila. E diz o seguinte, ó, o diálogo consiste em uma troca de ideias, certo? Ele é tipicamente argumentativo quando nessa troca são utilizados argumentos para defender um ponto de vista, um posicionamento a respeito do tema posto em discussão. Nesse diálogo prevalece a finalidade de um interlocutor convencer o outro. Lógico, se você tem uma opinião sobre um determinado assunto, você quer convencer aquela outra pessoa sobre essa opinião, né? A tentativa é essa, que eu te convença sobre aquilo que eu penso e você vice-versa, né? Então, por isso que ele é argumentativo, ok? Então, opiniões e argumentos, eles não surgem do nada, né? Para participar de um diálogo argumentativo, é preciso se preparar, é preciso refletir sobre o tema a ser debatido. Se você não tem conhecimento sobre o tema, como que você vai debater com alguém? Não é verdade? Então, você tem que conhecer esse tema para você poder elaborar uma opinião. Não, eu tenho essa opinião sobre isso, porque, olha, eu já li e eu vi que esse é o caminho melhor. Aí o outro colega, às vezes, tem uma opinião diferente, tá? Então, olha só, nós vamos ter aqui, na página 24, algumas questões, tá, que vão direcionar esse diálogo argumentativo. Mas aí vocês podem estar me perguntando, prof, mas a gente não está em sala de aula, como que a gente vai fazer esse diálogo? Vocês vão fazer ele por escrito para mim, certo? Então, baseado nessas questões que vocês têm aqui na página 24, tá? Ó, vocês têm essas questões aqui, certo? Que assunto que é? É o assunto que a gente estava trabalhando na unidade até agora, sobre a questão dos refugiados no Brasil, tá? Então, olha só, olha a primeira questão lá, que baseado nisso, você vai direcionar a resposta à opinião de vocês. Os refugiados abandonaram suas casas, seus familiares, estudos, suas profissões. Em sua opinião, do que os refugiados mais devem sentir falta? Explique. Então, aqui você vai começar a escrever sobre o que você acha e o que, de acordo com o que a gente já leu sobre os refugiados, o que eles sentem mais falta. Então, vocês podem voltar lá nos textos que a gente teve durante a unidade, né, sobre os refugiados, e lá teve alguns depoimentos, né, de crianças dizendo o que mais eles sentem falta. E aí, baseado nisso, você também pode pensar assim, se fosse você, o que mais você sentiria falta?
certo? Então você vai começar a sua argumentação por aqui. A segunda pergunta: o que os refugiados podem oferecer a nós brasileiros? Então, o que eles podem oferecer para nós, né? De bom, de positivo, tá? Então, você vai justificar a sua resposta também. Ai, prof, mas eu não sei, eu não tenho ideia. Pesquisem, gente. Entra lá no Google e coloca: o que os refugiados podem oferecer a nós brasileiros? Lá vocês vão encontrar várias coisas que podem te auxiliar a pensar. Não é que eu quero, gente, que vocês vão lá no Google, copiem o que está escrito lá. Não, é para vocês irem lá ler, certo? E pensar se você também pensa daquela forma. Se você concorda ou se você acha que não, você vai criar a sua opinião a partir daquilo que você leu, certo? Ou você entrar e pesquisar sobre refugiados no Brasil. Então aí você vai ler alguma coisa, não precisa ficar lendo páginas e páginas, não é isso que a prof está pensando, mas pedindo, mas para vocês lerem alguma coisa a respeito, para vocês terem a sua opinião. Questão 3. Por que, ao se referir aos refugiados, muitos dizem que é preciso construir mais pontes e menos muros? Que pontes e muros são esses? Essa aqui é uma pergunta legal, né? Você concorda com essa frase? Então, o que seriam as pontes? Não é construir pontes lá de estradas, mas é que um está aqui de um lado, né? Nós brasileiros estamos aqui, os refugiados estão aqui, né? Vieram para o Brasil em busca de uma nova terra, de uma nova oportunidade. Então, ao invés de a gente colocar um muro aqui no meio, não quero conhecer esse povo, não quero me relacionar, eu vou construir uma ponte, né? Para eu entender o porquê que eles estão aqui, qual é a razão deles buscarem o nosso país, se eles estão gostando de morar aqui, o que eles mais sentem falta, né? Então, é ter essa ponte. Então, se você concorda com essa frase aí, tá? De construir mais pontes e menos muros para separar. De que maneira os brasileiros podem combater o preconceito contra os refugiados, acolhendo-os em nosso país e integrando-os à nossa sociedade? Então, aí, isso aqui também vocês podem estar conversando com os pais de vocês, perguntando: pai, mãe, vô, vó, como que a gente pode combater esse preconceito contra os refugiados? Né? Acolhendo eles no nosso país, na nossa sociedade, de que forma que a gente pode ajudar? Então, vocês podem conversar com os próprios familiares de vocês para darem uma opinião, né, de pessoas mais velhas, para auxiliarem vocês a pensarem também, tá certo? Então, essa tarefinha aqui, que vocês vão escrever um textinho, como se vocês fossem falar em sala de aula, essas opiniões de vocês, tá? Respondendo essas 4 questões aqui, tá? Só que eu não quero assim resposta, eu quero as respostas dessas 4 questões aqui em forma de texto, tá? Como se fosse um textinho, você colocando a sua opinião a respeito desses assuntos aqui, tá? Que o tema é refugiados, certo? Então, essa tarefa aqui, vocês, hoje é segunda-feira, então como vocês vão ter que escrever, produzir, ler um pouquinho a respeito disso, vocês vão ter que me entregar ela numa folhinha separado até sexta-feira, tá? Então, essa tarefa aqui, ó, corresponde à aula 9, tá? Então, vocês viram que aqui na apostila a gente não fez nada, a gente só conversou, eu expliquei para vocês, tá? Então, essa aqui é a aula 9, o diálogo argumentativo, que vocês vão elaborar esse textinho aqui, certo? E me entregar aqui na escola, tá? Eu vou deixar dito pro pessoal que fica lá na portaria, para eles receberem. Então, vocês, por favor, coloquem lá o nome de vocês, a série, tá? Aula 9 de língua portuguesa, diálogo argumentativo. Então, expliquem bem bonitinho para quando a prof receber, porque tem outras turmas também que vão trazer tarefas para mim, tá?
Então, para a gente não se confundir com essas tarefas na hora da prof recolher, tá bom? Então, aqui é a nossa primeira parte da aula, tá? Segunda parte da aula é a questão aqui de tabela e gráfico, certo? Vamos continuar aqui, ó. Essa parte também é uma parte escrita, tá? É uma prática escrita da nossa apostila, que, como a gente trabalhou, os textos que a gente leu agora nessa unidade, eles foram notícias e reportagens, certo? Então, a gente viu lá a diferença, né, de uma notícia e de uma reportagem. Mas elas expõem informações ao leitor em geral, né, por meio de um texto verbal. Contudo, uma mesma informação pode ser apresentada de diferentes formas. Então, as notícias e as reportagens que a gente viu foram em forma de texto, certo? Então, quando a gente pega lá a primeira notícia, né? Olha aqui, ó, foi um texto, né? Com uma imagem. Aí depois a gente teve uma reportagem, né? Sobre refúgio no Brasil, né? Também em forma de texto, certo? Então, esses foram os textos verbais que a gente leu, né, que a gente entrou em contato nessa unidade. Mas nós também temos outros tipos de textos, tá, que trazem notícias, que trazem informações, mas eles são apresentados de outras formas. Olha só uma delas aqui, que tem aqui no finalzinho da página 24, ó. Os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, 326, né, da Síria, da República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Complete a tabela, página 25 agora, tá? Complete a tabela distribuindo as informações desse parágrafo em linhas e colunas. Na primeira linha, escreva um título. Ele deve ser identificado, ele deve identificar ao leitor sobre o que trata essa tabela. Então, vocês têm ali uma tabelinha, certo? E vocês vão ter que colocar o título. Qual seria o título? Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016, certo? Conseguem ver aqui? Ó, refugiados reconhecidos no Brasil em 2016, certo? E aqui nessas colunas vocês vão colocar o quê? O número de refugiados de cada país que foi dado nesse textinho aqui, certo? Então vocês percebam que são duas formas diferentes de apresentar a mesma informação, certo? A primeira foi uma forma verbal escrita, normal, né? Então, nós temos aqui, né, um textinho normal. E a segunda em forma de tabela. Colocaram aí, ó, da Síria são 326, né? Da República Democrática do Congo, 189, do Paquistão, 98, da Palestina, 57 e de Angola, 26, certo? Então, aqui logo abaixo nós temos esse mesmo gráfico feito em colunas. Olha só, gráfico de barras, né? Ou colunas. Nós temos esse gráfico que ele é adequado para comparar dados quantitativos em que a barra mais longa indica maior quantidade e a menorzinha menos quantidade, né? Então percebam que ali, ó, então é colocado aqui, ó, aqui é o número de refugiados, né? E aqui cada país representando, ó, como Síria era 326, ele tá para cima um pouquinho do 300, né? A República Democrática do Congo, 189, então estava quase lá no 200, certo? E assim sucessivamente. Aqui, novamente, vocês vão colocar o mesmo título que vocês colocaram aqui, vocês vão colocar aqui, certo? Então, são duas formas diferentes de dar a mesma informação. Vocês viram que legal? Então, esse aqui é uma tabela, tá? E esse aqui é um gráfico,
ok? Letra B. Quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação à tabela? Então, qual a vantagem que acontece, que a gente percebe visualmente aqui, ó? Facilita a identificação das informações, tá? É uma delas, tá? No gráfico, elas são transmitidas por colunas, e a altura das colunas, a altura delas, indica a quantidade de refugiados de cada país, certo? Então, essa visualização, ela é mais fácil, né? Quando você olha assim, você já entende, nossa, a Síria é o que tem mais refugiado no meu país. Depois vem República Democrática, depois vem Paquistão, depois vem Palestina, certo? Então, o gráfico, ele facilita a identificação das informações, né? Elas são transmitidas por colunas, a altura de cada uma delas indica a quantidade de refugiados de cada país, certo? Tem mais um pedacinho aqui, ó. Na tabela, as apresentações são apenas numéricas, né? Então, você tem que ler o nome do país e o número, né? Então, o gráfico, ele tem maior facilidade de entendimento. Letra C. E qual é a desvantagem no gráfico? A desvantagem, gente, é que aqui no gráfico eu não tenho um número exato, né? Então, ó, eu vejo que a coluna está acima do 300, mas aí eu não sei identificar 300 e quantos, né? Aqui está acima do 150, mas eu também não sei identificar quanto acima do 150, né? Então, qual seria a resposta mais adequada aqui, ó? Fica mais difícil a identificação do número exato de refugiados, tá? Essa é a desvantagem do gráfico. Explique como as tabelas podem auxiliar na construção dos gráficos, tá? Primeiro, ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Ponto. Por isso, é importante que ao elaborar a tabela, as informações sejam dispostas de forma hierárquica. Então, por exemplo, do maior para o menor, tá? Gente, sempre vão pausando o vídeo, a prof vai dando sequência aqui, mas vocês podem pausar o vídeo para repetir a resposta e dar tempo de vocês copiarem, tá bom? As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Então, letra E. Qual o objetivo desse gráfico? Mostrar o número de refugiados que tiveram situação reconhecida no Brasil. A gente sabe que existem muito mais refugiados que esses, mas esses tiveram a situação deles reconhecida, certo? E isso no ano de 2016, tá? Então, isso tem que ficar claro. Nós já estamos em 2020. Com certeza, esse número é bem maior, mas isso foi uma situação reconhecida no ano de 2016, tá bom? Identificando aí o país de origem desses refugiados. Questão F. Qual é o país de procedência do maior grupo de refugiados? Síria, né? Aqui é da Síria, que são 326 reconhecidos, né? Qual é a procedência do grupo com o menor número de refugiados? Angola, né? Segundo o gráfico lá, Angola. Reescreva o parágrafo da notícia em que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento dos refugiados. Ó, aqui a gente tem uma sugestão, a prof vai ditar para vocês, ó. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. 2 pontos. Foram 326. Ponto. Angola teve 26 reconhecimentos. Ponto de novo. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano são 2 pontos.
República Democrática do Congo, aí vocês põem entre parênteses 189, vírgula, Paquistão, entre parênteses 98 e Palestina, entre parênteses 57. Então, isso seria um resuminho, tá, das informações de uma forma do maior para o menor, tá ok? Ó, essa elaboração de gráfico aqui, a prof não vai estar pedindo para vocês, tá? Porque vocês já vão estar fazendo o diálogo argumentativo aqui, tá bom? Então, o gráfico aqui a prof não vai estar pedindo para vocês fazerem, tá? Então, a gente vai encerrar aqui a nossa aula de hoje, certo? A próxima aula a gente vai terminar essa primeira unidade aqui, ok? Ver se tem mais alguma atividade do caderno de atividades para fazer e aí a gente já vai estar marcando uma provinha mensal, tá bom? A gente volta a conversar sobre isso na próxima aula, tá? Um beijo, gente, boa semana!